ou culturas com plural bem extenso, né? Diversidades culturais. A arquitetura é uma possibilidade de cristalização de um determinado momento histórico. Então eu sempre defendi que esse lugar aqui tem que ser usado por algo lúdico, por algo cultural. Os elementos do patrimônio cultural são os elementos que falam muito sobre quem nós somos. Eu vejo cultura e memória como uma ferramenta de poder. Olá, meu nome é Vitória Mulfait e essa é a série Patrimônios Culturais de Ponta Grossa. Bem-vindos ao primeiro episódio. Hoje vamos falar sobre o que define um patrimônio cultural, a importância da preservação para a memória social e o ritual de tombamento. Para delinear todos os assuntos, ao longo dos episódios contamos com 5 especialistas que ajudam a reconstruir a história dessa cidade bicentenária. Eu sou Leonel Brizola Monastirski, né? Eu sou professor da UEPG aposentado e na UEPG eu liderei um grupo de pesquisa sobre patrimônio e memória social. São muitos anos de pesquisa sobre patrimônio cultural. Boa tarde, eu sou a Samara Vilise de Lima, sou historiadora e sou museóloga. E desde o ano passado eu estou aqui na Secretaria de Cultura trabalhando com a parte de gestão de acervos museais, com a parte de consultoria, curadoria. Então, meu nome é Elizabeth Johansen, eu sou professora adjunta do Departamento de História. A minha relação com o patrimônio, eu já trabalho teoricamente na perspectiva de patrimônio cultural. Em 2001, eu comecei a trabalhar na Casa da Memória. Certo, então meu nome é Nisiane Madaloso, eu sou arquiteta urbanista, hoje eu sou docente efetiva há 6 anos do curso de Engenharia Civil. Então a minha formação acadêmica, ela passa tanto pela questão da arquitetura, quanto pela arte, quanto pela geografia e planejamento urbano. Então, meu nome é Breno Francis Carvalho, eu sou professor temporário do Departamento de Geografia da UEPG, né, de Geociências. Sou doutorando em Geografia, né, e eu trabalho com Geografia Humana, Geografia Cultural ali, né, várias perspectivas dentro da Geografia. Patrimônio cultural é o conjunto de bens que representam a identidade de uma comunidade, sejam imateriais, como festas e costumes, ou materiais, como os edifícios arquitetônicos, que são o foco dessa série. No Brasil, a preservação de patrimônios começou a ganhar força em 1937, com a criação do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No entanto, segundo os especialistas, o patrimônio vai além de ser apenas histórico. O patrimônio é cultural. Então, eu entendo o patrimônio cultural como todo e qualquer bem cultural. Só é criado a partir da produção humana em um determinado tempo, em um determinado lugar. E o que é isso, senão cultura? Ou culturas com plural bem extenso, né? Diversidades culturais. Então eu não trabalho com a terminologia de patrimônio histórico. Eu trabalho com a terminologia de patrimônio cultural, com materialidade, com imaterialidade e a natureza estando junto. Por exemplo, você vai encontrar uma série de historiadores que vão trabalhar com patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico, né? Eu diria que todos eles compõem o patrimônio cultural. Eu acho que o patrimônio cultural ele passa por 4 fases, né? A primeira é a escolha. Alguém tem que dizer que aquilo é um patrimônio cultural, né? Quem que diz isso? O Estado? Eu acho que é a sociedade, né? Aí o segundo, uma vez que você escolheu o que é patrimônio, a segunda coisa é preservar. É tombado, vai tombar. O terceiro é manutenção. Quem que vai cuidar? Vai cuidar de qualquer jeito? Vai ter um projeto legal? Restaura, quem que vai fazer? E o último grau é o uso. Como é que vai usar aquilo lá? Então eu sempre defendi que esse lugar aqui tem que ser usado por algo lúdico, por algo cultural. A arquitetura é uma possibilidade de cristalização de um determinado momento histórico, de concretização, literalmente, né? E isso eu acho muito fascinante, porque as nossas ações, elas são todas efêmeras, as nossas percepções, os cheiros, os sabores, né, os ruídos, eles passam. E a arquitetura acaba sendo, né, as edificações, como elas duram um pouquinho mais, o bem arquitetônico, ele tem um potencial de cristalizar no espaço esse tempo que é efêmero. Mas o fato é que a arquitetura, ela funciona muito bem como materialização daquilo que a sociedade interpreta como patrimônio. Mas afinal, o que a sociedade compreende como patrimônio?
Para os especialistas, a memória social está diretamente relacionada com o uso e experiência desses locais. O patrimônio cultural, primeira coisa, ele ajuda a sociedade a entender a sua própria história. Segundo, ele colabora para quem é de fora entender a nossa história. Então, o turista científico, por exemplo, aquele turista que é mais culto e que quer ir nos lugares, vai nos museus. A terceira coisa, que eu acho que é bem bacana, faz com que as pessoas que têm uma memória com relação aos patrimônios, elas se sintam felizes. Isso é qualidade de vida. E aí todas as pessoas que vão envelhecendo, aqueles equipamentos que elas viveram, elas vão se transformando em patrimônio, elas vão juntas para o envelhecimento. Como diz a Ecleia Bose, a função do velho é lembrar. Quando a gente parte dessa perspectiva mais da memória social, os elementos do patrimônio cultural são os elementos que falam muito sobre quem nós somos. Mas numa perspectiva mais, vamos dizer assim, particular, o patrimônio cultural está muito vinculado com o espaço vivido. Só que como o patrimônio ele é muito múltiplo, né? Ele é muito polissêmico, assim, nesse sentido, são várias as expressões que esse patrimônio pode ter. Então, eu gosto muito de pensar o patrimônio quando ele vem das pessoas, do povo, quando ele vem a partir, vamos dizer assim, da própria sociedade. Porque o patrimônio, ele é entendido como patrimônio a partir de uma visão social, né? Foi-se o tempo em que era apenas institucionalizado. Alguém decide que não é só assim. A população também pode mostrar, olha, a gente tem um carinho por isso. Então, pode vir do coletivo e deve vir do coletivo. Eu vejo cultura e memória como uma ferramenta de poder. Se a pessoa tem essas ferramentas na mão dela, ela consegue se impor socialmente. Então, quando se retira isso das pessoas, se retira a identidade. Em Ponta Grossa, 6 dos 21 pontos turísticos do mapa urbano de Ponta Grossa são tombados como patrimônios culturais do Paraná. O tombamento protege esses locais, impedindo que sejam demolidos ou alterados sem autorização. Para entender um pouco mais sobre a gestão de imóveis tombados e como é o processo de tombamento aqui na cidade, conversamos com o atual secretário de Cultura, Alberto Portugal. A coordenadoria aqui é o Departamento do Patrimônio Cultural, dentro da Secretaria de Cultura. Aí nós temos um fiscal, uma pessoa que é responsável pela divisão de preservação, salvaguarda e tombamento. Como é que um imóvel chega a ser tombado? Nós temos um conselho, que é o COMPAC, com 21 cadeiras. Essas 21 cadeiras tentam representar os quase 400 mil habitantes que a gente tem aqui. Eles falam por entidades e eles vão analisar o que o imóvel representa historicamente, arquitetonicamente, referencialmente para a nossa população. Uma vez tombado, não se destomba. De acordo com os entrevistados, o tombamento nem sempre é prioridade para a administração pública. No entanto, é a porta de entrada para a preservação. Se não tiver tombado, destroem. Da noite para o dia, as pessoas destroem, as pessoas põem fogo. Isso é comum em Ponta Grossa, né? Na calada da noite de sábado, que está todo mundo distraído, né? A primeira coisa é tombar. O tombamento, ele oficializa, então ele é a porta de entrada. Agora, ele é suficiente para que o imóvel seja mantido, preservado e seja deixado de herança para as gerações futuras? Não, não é. E uma coisa que eu percebo que acontece muito aqui na cidade é que quando um prédio é tombado, parece que automaticamente ele vai para o chão. Eu vejo muito isso. Um prédio é tombado, na semana seguinte ele pega fogo, ele aparece demolido, nossa, ele se destruiu. O tombamento, ele é necessário, porque evita que os prédios simplesmente sejam demolidos, mas ele não é efetivo porque ele não tem um suporte. E o tombamento é só um decreto na lei, né? O tombamento é uma medida administrativa. Ele precisa ser acompanhado de ações, né? Ações de preservação. A primeira questão é assim, o patrimônio é público ou é privado, né? No sentido da sua propriedade. O proprietário tem condições de preservar? Se o proprietário não tem condições, qual é a contrapartida que o Estado dá para isso? E no caso do poder público, você tem toda uma burocracia, né, e uma falta de verba, no sentido mesmo de preservação, de tomada de medidas